Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A Gisele fará a leitura do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, dos números 456 a 458. E a Edna fará do 459 ao 462. E nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos ter uma conexão direta, com paz no coração, com amor, com equilíbrio, e vamos orar com Jesus. Queremos agradecer, primeiramente, a mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando e praticando seus ensinamentos, ó Mestre. Peço-vos, Senhor, força e luz para todos aqueles que neste momento estejam passando por qualquer tipo de problema ou dificuldade, quer seja de saúde, físico, mental, espiritual, familiar, financeiro. Bons Espíritos, que fostes executores das vontades de Deus, e a vós, meu anjo guardião, venho lhes pedir proteção e benevolência. Também agradecer por todos os benefícios que me concedestes. Que assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar os estudos do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, referente à intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questões 456 a 458. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aquelas que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que o fazer a essa mesma pessoa depois da sua morte? Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado, que vos veem. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Boa noite a todos, meu nome é Edna e vou dar continuidade ao Evangelho de hoje, do capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Eu vou ler as perguntas 459 até 462. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Pois bem,
há sempre de vós e de nós. É isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Pergunta 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se ele se decide pelo bem. O faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Última pergunta, 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre em suas ideias de sua própria natureza íntima? Resposta. Algumas vezes, as ideias vêm de seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Todo momento nós somos influenciados pelas as nossas intuições, que são os espíritos que nos cercam, nos sugerindo certos caminhos. Podemos dizer aqui no Evangelho de hoje que vivemos o tempo todo diante de incertezas, diante de medos, e aqui nessa passagem fala que o primeiro pensamento que a gente tem, a nossa primeira intuição, é a que é a válida. Então nós devemos seguir a nossa intuição, nosso primeiro pensamento. Não devemos nos deixar nos influenciar por pensamentos negativos, que são às vezes espíritos menos evoluídos que interferem nas nossas decisões. Diante disso, a gente tem que ter muita fé, perseverança e coragem sempre para poder tomar as nossas decisões e arcar com todas as nossas responsabilidades. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos vocês, que assim seja. E agora faremos a nossa prece final. Meu Deus, agradecemos por mais um momento de crescimento e adiantamento espiritual. Fazei, Senhor, que os bons espíritos nos inspirem a fé, a união, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma luz, um guia e uma prova da sua misericórdia. Enfim, que possamos resistir às más tentações e vibrações, estando junto ao Pai, com a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja.